Olá pessoal, estamos de volta agora para o segundo bloco da nossa aula, dessa introdução geral ao direito civil constitucional, à elaboração do novo direito civil, a nossa aula inaugural. E eu estava falando no bloco anterior sobre deworking. Eu trabalhei a questão que deworking ele elaborou uma sistematização da normatividade dos princípios, explicando as espécies fundamentais dos princípios, seja na ideia do padrão normativo que se pretende alcançar, seja na aplicação direta, como uma exigência de justiça, equidade ou alguma outra dimensão de moralidade. Mas qual a distinção? Qual o distintivo básico entre regras e princípios em deworking? Aí é preciso compreender uma distinção na base da aplicação. Por quê? Porque nas regras, e essa é a expressão já consagrada, é o tudo ou nada. Ou aplico A ou aplico B. Eu vou dizer que no caso concreto só é A e desprezo totalmente B. No campo dos princípios, nós não trabalhamos no tudo ou nada, mas sim na dimensão ou no peso. Qual o princípio deve ser preponderante naquela situação concreta. E isso traz um modo diferenciado na solução de antinomias, de conflitos de normas. Por quê? Porque nas regras nós temos que usar os métodos tradicionais, da anterioridade, da superioridade, da antiguidade, para distinguir e dizer qual vai ser a norma aplicável. Nos princípios, não. Nos princípios, nós vamos fazer um juízo de adequação, um juízo de adequabilidade para, no caso concreto, dizer qual o princípio que deve ser aplicado. Dentro dessa linha, nós temos um outro pensador fundamental do direito contemporâneo, que é o Robert Alexy. A ideia especificamente é entender que, para Alexy, uma regra é um mandado de definição, uma ordem dizendo é isto, e acabou. Já um princípio é um mandado de otimização, ou seja, um mandado a ser otimizado quer dizer um mandado que deve ser aplicado, que deve ser levado em consideração para diversos casos, e não somente como um tudo ou nada na situação anterior de deworking. E isso facilita compreender a solução de antinomias em Alexy. Por quê? Porque quando nós temos um conflito de normas, de regras como normas em Alexy, nós vamos ter ou a declaração de invalidade, ou a introdução de uma cláusula de exceção. A regra é essa, mas tem uma exceção justificada para aplicar a outra. Pronto, só isso. Em princípios, não. Nós vamos ter uma ponderação de interesses. Ou seja, eu não vou excluir um princípio como eu excluo uma regra. Não, eu vou ter que ponderar, pensar no caso concreto. E isso é algo importante para termos em Alexy a noção de precedência condicionada. Por quê? Porque não existem princípios absolutos. Nem a vida é um princípio absoluto. Lembre-se da legítima defesa, lembre-se da pena de morte, lembre-se da guerra. Então, há situações em que há uma ponderação de interesses e há sempre a possibilidade de flexibilizar princípios. Essa é uma compreensão simples para este tema, já dentro de uma linha de entender essa força dos princípios na contemporaneidade. Dentro dessa linha, é preciso compreender uma figura importantíssima que foi mencionada na introdução dessa aula. A cláusula geral de tutela da dignidade humana. É preciso entender isso. Quando eu falo do artigo 1º, inciso 3º da Constituição, eu não estou trabalhando com um padrão abstrato que deve ser apenas para informar a aplicação das normas. Não, eu estou trabalhando com alguma coisa que tem que ter concretude. Como chegou a isso? Há alguns referenciais, se você quiser trabalhar na sua monografia de final de curso, a influência da dignidade
da pessoa humana nos contratos contemporâneos ou em determinadas modalidades contratuais. No final da aula de hoje nós vamos trabalhar algumas referências sobre isso. Pode ser fantástico, pode ser um tema fascinante. E aí eu quero trabalhar. Quando você vai fazer sua monografia, eu vou ter o prazer de ter acesso à sua monografia, né? Talvez alguns referenciais filosóficos sejam fundamentais. Pegue bem o roteiro nisso. Por quê? Porque Tomás de Aquino, né, a ideia o pensamento tomista é uma referência muito forte no que diz respeito à ideia de dignidade. E o primeiro jurista que trabalhou dignidade, ao contrário do que se pensa, não foi Kant, né? A gente sempre toma como referencial fundamentação da metafísica dos costumes de Kant, né? Daquela noção de que as coisas têm preço e as pessoas têm dignidade, mas o primeiro foi Pico della Mirandola, que trabalhou esse tema muito antes de Kant. É uma referência importantíssima para te atualizar em determinadas coisas, porque em matéria de discussão filosófica as pessoas blefam muito, sabe? Vou mudar de câmera aqui um pouquinho, né? Aqui é preciso compreender que as pessoas às vezes blefam. Chegam lá, não, isso aqui começa com Kant. Não, não. Na verdade, muito antes de Kant, já houve textos, né, positivados, portanto, né, trabalhando a questão da dignidade e pensando numa aplicação jurídica. E por isso, pega essa referência, pausa a aula aí, puxa aqui no Google, Pico della Mirandola, para você entender do que eu estou falando. E vamos seguir aqui para compreender o ingresso da dignidade humana nas constituições ocidentais e nos tratados internacionais de direitos humanos. Porque aqui é uma coisa muito interessante, né? Nós vamos trabalhar nessa aula de hoje força normativa de princípios, mas é preciso entender que esses princípios tornaram-se positivados em muitas normas, em muitas constituições, inclusive na brasileira, né? Mas também nos tratados internacionais de direitos humanos, tentando, vamos dizer assim, prevenir a tragédia que foi a meados do século XX, na verdade, a primeira metade do século XX, com o Holocausto. Então, é preciso compreender que há esse fenômeno. As pessoas, às vezes, por desconhecimento, tem, ou talvez um certo complexo de vira-latas, né, de achar que só tem essa questão no Brasil. Não. Há vários sistemas que consagram a dignidade da pessoa humana, a dignidade humana, a expressão às vezes muda, né, como um fundamento do sistema. E isso, sem sombra de dúvida, é uma influência do pós-guerra, né? Mas é preciso pensar realmente o que é a dignidade humana. Qual o conteúdo jurídico do princípio da dignidade humana? Alex, novamente ele, né? E eu gosto de fazer essa correção da pronúncia. Ele é alemão, então não é Alexi, é Alexi. Robert Alexi traz 3 aspectos básicos, né, da dignidade humana. 3 aspectos, anote aí. A vedação a condutas humilhantes ou degradantes. Note, a minha atividade profissional preponderante, além do magistério, é na magistratura trabalhista. Quantas vezes eu decido determinadas circunstâncias com base na dignidade humana? Letra B. A garantia de autonomia do ser humano em suas escolhas. Liberdade esta que é a se coadunar com a ideia de convivência em sociedade. Permita-me novamente mais uma pausa aqui na exposição. E aí você, olha, se você já não viu, vê agora de novo. Dá uma pausa, vai tomar um cafezinho e para aqui e olha o Papeando com Pamplona que eu fiz com o Faquin. Foi sobre o tema do testamento vital. Viver e morrer com dignidade. Uma ideia da liberdade existencial do indivíduo para escolher a forma como quer viver e a forma como quer morrer. Essa autonomia do ser humano em suas escolhas é algo próprio da ideia de dignidade da pessoa humana. Perceba que não é somente nessa situação extrema da vida ou da morte, né? Veja também, aí aproveitando essa pausa, o Papeando com Pamplona que eu fiz com o professor de Brasília, Pablo Malheiros, da Cunha Frota, especificamente sobre poliamor, sobre a poliafetividade, a ideia especificamente de estabelecer projetos
afetivos com mais de uma pessoa. É algo decorrente da autonomia do ser humano em suas escolhas. Mais do que isso, veja também o papel, esses são todos da primeira temporada, né? Veja também o que eu fiz com Maria Berenice Dias sobre diversidade sexual. Todos vocês vão achar no canal SES TV ou no canal Pamplona, tem playlists específicas no canal Pamplona, tem inclusive separados por temporadas, né? Nós temos já 4 temporadas, né? Estou me sentindo Netflix, assim. Né? É uma ideia para você poder facilitar o seu aprendizado trabalhando com profundidade e leveza. É talvez a minha missão de vida. Vedação a condutas humilhantes ou degradantes. B. Garantia de autonomia do ser humano em suas escolhas. C. Diversos princípios materiais decorrem do princípio da dignidade humana, como condição para a sua realização, dentro dos quais é possível assinalar aqueles atinentes à própria personalidade dos sujeitos. Note que quando o Código Civil de 2002 trouxe uma disciplina formal sobre direitos da personalidade, isso por si só já dignificou o Código. O homem deve ser protegido não somente no que tem, mas principalmente no que é. E essa linha de construção é própria dessa tutela da dignidade humana. Mudei de câmera. É preciso compreender que quando nós falamos sobre direitos da personalidade, quando falamos sobre tutela dos direitos da personalidade, quando falamos sobre essas questões, estamos trabalhando muitas vezes com regras que não estão positivadas. Como Pamplona, sim, cada vez mais, e note que os senhores vão trabalhar modelos com formas contratuais, discussões sobre questões contratuais de natureza existencial, ora para a exposição da imagem, a seção do uso de imagem. Olha, quantas vezes a gente vai discutir isso e vai se trabalhar essas noções que sempre devem ser interpretadas restritivamente, por quê? Porque a proteção à imagem é a proteção ao direito da personalidade. Quantas novas questões surgem em função dessa tutela, desse conjunto de atributos físicos, psíquicos e morais do indivíduo em si mesmo e nas suas projeções sociais. Uma tricotomia, corpo, mente, espírito. Isso é algo que, mesmo quando não está positivado, no sistema, por valorizar-se a dignidade da pessoa humana, por considerar a dignidade da pessoa humana um princípio do sistema com força normativa, nós aplicamos isso e vamos ter que trabalhar disciplinas contratuais que se adequem a isso. Voltei. É possível aplicar o princípio da dignidade humana e os direitos fundamentais, em geral, às relações entre particulares? Obviamente, a resposta deve ser positiva. Mas isso não começou assim tão facinho, não. Era preciso compreender como é que se chegou a essa afirmação. Por quê? Porque havia, e há, do ponto de vista histórico, a gente sempre deve que a história não deve ser superada, ela deve ser contada, reanalisada. Há uma polêmica entre as visões teóricas que negam e as que admitem a eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Isso também é importantíssimo. Se você estivesse anotando, eu ia dizer assim, ó, sublinha, bota um negrito, caixa alta, Times New Roman, sublinhado duplo e rosa, para deixar bem claro, né? Aqui, ó, a questão da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, essa aplicação direta que eu estava mencionando. Por quê? Porque havia uma divergência entre os teóricos que sustentam a eficácia horizontal, né? Günther Düring, né, uma obra publicada em meados da década de 50, dizia que a eficácia é indireta ou mediata. O que é que ele queria dizer? Ele diria que os direitos fundamentais não seriam passíveis de invocação no âmbito das relações privadas e a partir diretamente da Constituição. Disse que o ingresso de direitos fundamentais como ponte ou porta de entrada das cláusulas gerais, nós vamos explicar isso mais à frente, consagrados do direito privado, era preciso, portanto, esses portais, porque era preciso no processo de interpretação e aplicação dessas, que os tribunais observassem a ordem objetiva de valores extraídas da Constituição e irradiada a partir dos direitos fundamentais. A simples admissão
de uma eficácia direta, segundo Düring, importaria em uma aniquilação da autonomia da vontade, dadas amplas possibilidades conferidas ao Poder Judiciário para interferir em qualquer circunstância das relações privadas a pretexto de assegurar a observância dos direitos fundamentais. Era um medo do ativismo judiciário, era um medo da atuação do Poder Judiciário se imiscuindo da autonomia da vontade. Este pensamento foi muito forte no Brasil até a Constituição de 88 e ainda remanesce em parte da doutrina e, quiçá, dos tribunais. Mas o fato é que, numa obra também publicada em meados da década de 50, Hans Cole Nipperdey falava da eficácia direta e imediata. Esse é o tema que nos interessa. A ideia que está hoje assentada, que os direitos fundamentais devem ser aplicados direta e imediatamente, não somente em face do Estado, porque isso seria óbvio, mas sim nas relações entre os sujeitos, nas relações contratuais. E isso seria uma consequência da normatividade e da supremacia da Constituição. Isso geraria a possibilidade da invocação dos direitos fundamentais em qualquer relação jurídica. Ora, se os princípios são normas, se os direitos fundamentais são normas, e se eles estão esculpidos na Constituição, que é suprema, isso tem que se aplicar a toda e qualquer relação. Não haveria nenhuma justificativa para a visualização do direito privado, onde o contrato é a figura por excelência, como um campo inatingível pelos direitos fundamentais. E isso, meus amigos, por gentileza, você pode até dar uma pausa daqui a pouquinho e olha de novo aqueles acordos que eu coloquei. Por quê? Porque esse é um acordo, que é um leading case, é um acórdão importantíssimo sobre direitos fundamentais, eu diria que é um acordo fundamental no direito brasileiro. É um acordo do Supremo Tribunal Federal, o RE 201-819, da União Brasileira de Compositores, UBC. Trata de quê? A ideia de que a União Brasileira de Compositores procedeu à exclusão de um sócio sem a observância do devido processo legal, ou seja, de um contraditório. Perceba que a ideia de um devido processo legal não pode ser compreendida simplesmente como uma regra processual, mas sim como um direito fundamental de um devido processo material, né? Esse acórdão está disponível para vocês e eu vou lê-lo, eu vou ler aqui, fiz no meu roteiro, vale a pena ver a ementa, é um pouco grande, ele foi relatado originalmente por Ellen Grace, mas quem foi o relator para o acórdão foi Gilmar Ferreira Mendes, é um acórdão que foi julgado em 11 de outubro de 2005. O que ele diz? Sociedade civil, tá olhando aí? Puxa aí na tela, viu? Sociedade civil sem fins lucrativos. União Brasileira de Compositores. Exclusão de sócios sem garantia da ampla defesa e do contraditório. Eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas. Ponto. Recursos provido. 1. Eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas. As violações a direitos fundamentais não ocorrem somente no âmbito das relações entre o cidadão e o Estado, mas igualmente nas relações travadas entre pessoas físicas e jurídicas de direito privado. Assim, os direitos fundamentais assegurados pela Constituição vinculam diretamente, se você está com a tela aí aberta, sublinha esse negócio, diretamente não apenas aos poderes públicos, estando direcionados também à proteção dos particulares em face dos poderes privados. 2. Os princípios constitucionais como limites à autonomia privada das associações. A ordem jurídico-constitucional brasileira não conferiu a qualquer associação civil a possibilidade de agir à revelia dos princípios inscritos nas leis e, em especial, dos postulados que têm por fundamento direto o próprio texto da Constituição da República, notadamente em tema de proteção às liberdades e garantias fundamentais.
o espaço de autonomia privada garantido pela Constituição às associações não está imune à incidência dos princípios constitucionais que asseguram o respeito aos direitos fundamentais de seus associados. A autonomia privada, que encontra claras limitações de ordem jurídica, não pode ser exercida em detrimento ou com desrespeito aos direitos e garantias de terceiros, especialmente aqueles positivados em sede constitucional, pois a autonomia da vontade não confere aos particulares, no domínio de sua incidência e atuação, o poder de transgredir ou de ignorar as restrições postas e definidas pela própria Constituição, cuja eficácia e força normativa também se impõe aos particulares no âmbito de suas relações privadas, em tema de liberdades fundamentais. Meus amigos, esse é um acordo belíssimo, que, na verdade, toma como referencial, e perceba que nós estamos numa pós de direito contratual. Nós temos que compreender que o contrato não pode ser mais visto como uma forma de amarrar as partes para os seus belos interesses. Não, há toda uma repercussão e precisa pensar que esses contratos vão trabalhar sempre a eficácia dos direitos fundamentais. Eu não posso estabelecer um modo de exclusão no contrato de o indivíduo aceitou e acabou. E o devido processo legal e o direito ao contraditório, é preciso pensar isso. E aí, amigos, vocês vão ver ao final, como eu disse, já estão todos os acordos aí, mas perceber que essa ideia da dignidade humana e o direito privado gera diversas discussões práticas. Embora essa aula inaugural tenha que ter, e é natural que seja, tem que ter um conteúdo teórico muito forte, até para mostrar a qualidade do curso, para mostrar a seriedade do curso, é claro que nós não podemos fechar os olhos para exemplos de discussões práticas nos acordos, né? Note que há determinadas questões que vão dizer respeito à sua atuação aí na advocacia, na magistratura, no Ministério Público, como servidores, né? Por exemplo, a execução sobre o patrimônio do devedor, né? A garantia de um mínimo residencial, a teoria do patrimônio mínimo, que é um livro fantástico de Luiz Edson Fachin. Direitos da personalidade podem ser disponíveis quando nós trabalhamos os temas dos reality shows, a discussão da exposição da imagem, quiçá da intimidade. Claro que ali há um conteúdo artístico diferenciado, né? Mas vem cá, eu posso botar câmeras escondidas e dizer que isso é um Big Brother da vida real? É preciso compreender, sorria, você está sendo filmado, como há espaços, há âmbitos de liberdade, há âmbitos de intimidade que não podem ser vinculados ainda que por norma contratual, né? A noção do direito à moradia, de uma eficácia fundamental, isso também é alguma coisa que é levado em consideração. Note que quando nós pensamos em locações e quando pensamos em despejo, a ordem de despejo leva sempre em consideração algumas dessas circunstâncias antes de ser determinada. Não é simplesmente descumprimento contratual, dá para o xerife cumprir. No Brasil, não. A própria noção da vedação à alienação parental, saindo um pouco do âmbito contratual para ir para a disciplina normativa, pensando no direito de família. A discussão, acórdão belíssimo, que está aí à disposição de vocês, acerca do abandono afetivo da ministra Fátima Nancy Andrighi. A questão de outro acórdão fantástico deste poeta do direito, e aqui, veja o papiano que eu fiz com ele, Carlos Aires de Brito, foi um dos papianos aqui, Tiagão que está filmando aqui comigo, estava lá, foi sensacional, ele é encantador. E ele, quando fez o acórdão, né, da admissão dos efeitos jurídicos da união afetiva, né, ele trouxe ali aquela questão do princípio contramajoritário. Que coisa fantástica foi aquilo. E isso, sem sombra de dúvida, é base para o nosso após, pensando em eficácia dos direitos fundamentais. E até mesmo
as discussões na prática do nosso dia a dia da responsabilidade civil decorrente de danos morais. É um tema fantástico, que gera repercussões práticas imensas. Mas há uma advertência antes de terminar esse bloco. Não podemos banalizar o princípio da dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana é alicerce, é fundamento, é finalidade também, ou seja, base e finalidade do ordenamento jurídico. Mas ele não deve ser dito como uma panaceia, uma solução para todos os males. Eu não sei o que eu for falar, vou invocar a dignidade da pessoa humana. Isso está errado. Isso é nulo de pleno direito. Isso viola o artigo 93, inciso 9 da Constituição, como diz a fundamentação da sentença. É preciso dizer no que a dignidade da pessoa humana está sendo violada e o juiz tem que ponderar porque a parte contrária também não está tendo a sua dignidade vedada. Essa construção, que tem um ônus argumentativo muito maior, é algo do desafio do jurista da contemporaneidade. E que eu não tenho dúvida que você, fazendo a nossa pós de direito contratual, terá um instrumental maravilhoso para fazer isso. Daqui a pouco a gente volta.